Feche os olhos por um instante e imagine sua mente como um pássaro preso em uma gaiola invisível. Uma gaiola feita não de ferro, mas de pensamentos. Pensamentos que se repetem, que se entrelaçam, que não te dão descanso. Ansiedade não começa no corpo. Ela começa como um sussurro quase imperceptível, que diz, e se tudo der errado? E você tenta não escutar, mas quanto mais tenta ignorar, mais esse sussurro cresce, e então ele toma forma, vibra, pressiona o peito, aperta a garganta, acelera o coração. Mas, e se a ansiedade não fosse seu inimigo? E se ela fosse apenas um reflexo, um espelho químico do ambiente que você cultiva dentro de si? Bruce Lipton nos ensina que você não é uma vítima do seu DNA, que suas emoções, seus pensamentos, seus hábitos, tudo isso envia sinais ao seu corpo, tudo isso molda a sua biologia, e quando o ambiente ao redor, ou principalmente o ambiente dentro de você, vibra insegurança, escassez ou medo, seu corpo responde. Ele não está te punindo, ele está obedecendo comandos. A ansiedade é apenas o reflexo bioquímico de um sistema que aprendeu a viver em alerta. Não porque você é fraco, mas porque por tanto tempo te ensinaram que o controle era a única forma de se sentir seguro. Mas o controle é uma ilusão que escraviza. E quanto mais você tenta controlar, mais o universo parece escapar por entre seus dedos. Porque controlar é resistir. E resistência gera tensão. E tensão ativa o sistema de sobrevivência. E aí nasce a ansiedade. Como um pedido silencioso de mudança vibracional. Sua mente aprendeu, talvez desde cedo, que precisava estar sempre no comando, que não podia relaxar, que precisava prever, antecipar, planejar. Mas quem está escrevendo esses comandos? Quem está sentado na cadeira de programação do seu corpo? A analogia de Bruce Lipton é clara. Sua mente é como o software, seu corpo, o hardware. Mas e se o software estiver rodando programas que você nem escolheu? E se você estiver repetindo padrões herdados, ideias inconscientes, medos que não são seus? Joe Dispenza chama isso de looping. Você sente, lembra, pensa, sente de novo e volta para o mesmo lugar, preso entre o passado que te feriu e o futuro que te assusta, preso num tempo que não existe, escravizado por memórias químicas, por emoções que se tornaram um vício silencioso. Mas aqui, neste vídeo, neste espaço, há uma promessa. Não uma promessa de milagre, mas de reconexão, de reprogramação vibracional, porque a ansiedade não é o fim. Ela pode ser o início de um caminho de volta para o agora, para a sua presença, para a sua intuição, para o seu poder mais profundo, aquele que não depende de controle, nem de certeza, mas de coerência. Hoje, você vai aprender que a ansiedade não é um monstro, é uma mensagem, uma bússola, um chamado da sua alma. E talvez, ao fim desse caminho, você descubra que aquilo que hoje te inquieta pode ser o mesmo que vai te libertar. O erro invisível. Tentar curar a ansiedade sem tratar o ambiente interno que a alimenta. Existe algo sutil, quase imperceptível, que torna a ansiedade tão persistente. Algo que muitas vezes passa despercebido mesmo por quem busca ajuda, por quem já leu livros, tentou terapias, meditou, respirou fundo. É o erro invisível de olhar para fora esperando a cura de algo que nasceu dentro, como se a ansiedade fosse um intruso, um inimigo externo que precisa ser expulso, quando, na verdade, ela é uma resposta interna a um ambiente que se tornou hostil. Não fora, mas dentro de você. Talvez você já tenha tentado silenciar a ansiedade com frases positivas. Talvez tenha tentado ignorar, resistir, fugir. Talvez tenha buscado soluções em medicamentos, em rotinas rígidas, em planejamentos detalhados, tudo com a esperança de que, em algum momento, a paz voltaria. Mas e se a ansiedade não for algo a ser vencido? E se ela for algo a ser escutado? Porque a verdade é simples, mas profunda. A sua química interna escuta o que você sente. E quando o ambiente interno vibra medo, insegurança, rejeição, autoexigência, a resposta do corpo é ansiedade, não como castigo, mas como consequência. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente molda a expressão do nosso DNA. Isso significa que seus pensamentos, suas emoções e até mesmo as crenças mais silenciosas que você carrega, tudo isso é interpretado pelo seu corpo como sinal de perigo ou de segurança. O
corpo não diferencia uma ameaça real de uma ameaça imaginada, ele apenas responde. E se o seu ambiente interno está cronicamente em alerta, ele vai continuar gerando estados ansiosos, porque esse se tornou o normal, o conhecido, o habitual. Por isso, curar a ansiedade não é apenas uma questão de parar de sentir ansiedade, é uma questão de transformar o ambiente interno que alimenta esse estado. É olhar com sinceridade para dentro, para os diálogos que você repete em silêncio, para os medos que você abriga no fundo do peito, para os julgamentos que você carrega e, mais profundamente, para a falta de acolhimento vibracional que você mesmo se nega sem perceber. Porque não adianta dizer para o corpo que está tudo bem, se, internamente, a vibração ainda diz: eu não posso falhar, eu não posso relaxar, eu não estou seguro. Esse desalinho é o que gera o conflito. O corpo precisa de coerência, precisa que o que você pensa, sente e deseja caminhem na mesma direção. Quando isso acontece, o sistema entra em sintonia, mas enquanto houver ruído interno, o corpo vai responder com tensão, com agitação, com ansiedade, não por mal, mas porque ele está ouvindo você, e o que você diz, ainda que sem palavras, importa profundamente. A ilusão do controle, como o medo do incerto, te desconecta da sua frequência mais poderosa. O medo do incerto não nasce do futuro, ele nasce da desconexão com o agora. Ele se alimenta da ausência de presença, de confiança, de enraizamento. E quando a mente não está ancorada no presente, ela vagueia por possibilidades, quase todas distorcidas pelo medo. O controle, então, surge como um mecanismo de defesa, um esforço desesperado da mente para proteger o que ela não compreende. Mas o controle é uma ilusão, e talvez mais do que isso, uma armadilha. Você tenta controlar porque tem medo de sentir, porque aprendeu que se soltar é perigoso, que confiar é arriscado, que viver o agora pode doer. E então você tenta prever, tenta antecipar, tenta garantir, mas esse movimento cria o oposto do que se deseja. Gera tensão, gera dúvida, gera ansiedade, porque o desejo de controlar nasce da crença de que se algo der errado, você não será capaz de lidar, e isso mina a sua força vibracional. Gregg Braden fala sobre coerência entre coração e cérebro. Quando existe essa coerência, o corpo entra em sintonia com o campo, com o que ele chama de matriz divina. Nesse estado, você não precisa controlar, porque você confia. Confia não que tudo vai dar certo, mas que, aconteça o que acontecer, você vai estar inteiro, vai estar presente, vai estar em paz com a sua vibração. Mas quando há separação entre o que você sente e o que você pensa, o medo do incerto toma o lugar da intuição. E o medo do incerto gera hiperatividade mental, ruminações, preocupações, cenários catastróficos. O corpo entra em modo de sobrevivência. E nesse estado, não existe espaço para criação, para expansão, para manifestação. Tudo se resume a se proteger do que ainda nem aconteceu. E enquanto isso, a vida passa, o presente se torna invisível. E o agora deixa de ser abrigo para se tornar campo de batalha. O controle é um movimento de fechamento, mas a vida acontece na abertura, no fluxo, no espaço entre uma respiração e outra, no silêncio entre um pensamento e o próximo. É ali que mora a confiança, a presença, a frequência mais poderosa que você possui. E é exatamente essa frequência que o medo do incerto bloqueia. Não porque você não é capaz, mas porque você foi ensinado a duvidar, a se proteger da dor, a evitar a vulnerabilidade. Mas o paradoxo é esse: quanto mais você tenta controlar, mais inseguro se sente, porque controle não gera segurança. Gera tensão, e tensão gera ansiedade, e a ansiedade tenta alertar. Algo dentro de você está vivendo no modo resistência, e enquanto isso persistir, você vai se sentir em guerra com o tempo, com o corpo, com a vida e com você mesmo. Quando a mente vira cárcere, o papel das crenças herdadas na perpetuação do estado ansioso, há prisões que não têm grades, não têm trancas, não têm muros altos, são prisões silenciosas, construídas dentro da mente, feitas de ideias que ninguém questiona, de frases ouvidas na infância, de medos que não nasceram com você, mas que foram plantados com tanto vigor que hoje parecem verdades absolutas. Ansiedade, muitas vezes, não é um problema atual, é a consequência de anos vivendo sob o peso de crenças que você nunca escolheu. Talvez você tenha ouvido, ainda pequeno, que precisava ser forte o tempo todo, que errar era perigoso, que sentir demais era sinal de fraqueza. Talvez tenha aprendido a agradar, a prever, a controlar, porque acreditou que só assim seria aceito, só assim seria amado. E essas crenças, silenciosas,
invisíveis, profundas, continuam operando mesmo quando você já cresceu. Continuam ditando o ritmo do seu coração. Continuam apertando o seu peito sem que você perceba. Elas dizem: não é seguro descansar. Você precisa estar sempre atento. Não pode falhar. Bruce Lipton nos lembra que essas programações não estão apenas na mente. Elas são registradas na biologia. O corpo aprende a funcionar dentro dessas ideias. Aprende a se adaptar à tensão, a operar sob medo, a se manter em estado de alerta como se isso fosse normal. Mas não é. Não é natural viver em guerra interna. Não é natural viver em constante vigilância. O corpo só continua nesse modo porque ele acredita que é isso que você espera dele. Porque a mente, programada por essas crenças, ainda envia sinais de que o perigo está sempre por perto. Quando essas crenças não são vistas, não são desfeitas, não são ressignificadas, elas se tornam como fantasmas. Fantasmas que conduzem sua vida, que limitam suas escolhas, que travam seu corpo. E o mais doloroso, que convencem você de que esse estado ansioso é parte de quem você é, mas não é. A ansiedade é um efeito. O programa está mais fundo. Está naquela voz interna que você já escutou tantas vezes que nem percebe mais que ela está ali, repetindo, sussurrando, controlando. Mas há uma chave, e essa chave começa com consciência, começa com o olhar gentil que diz: isso não nasceu em mim, foi ensinado. E se foi ensinado, pode ser desaprendido, pode ser reescrito, porque crenças são construções vibracionais, são frequências que podem ser alteradas. E quando você muda o que acredita sobre o que é segurança, controle, merecimento, amor, você muda a vibração que sustenta sua realidade. E o cárcere começa a se dissolver, não de uma vez, mas passo a passo, com presença, com verdade, com liberdade emocional. O circuito neuroemocional da ansiedade, porque sua química interna está viciada em antecipar ameaças. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço que nasce de viver em alerta, dia após dia, como se algo estivesse prestes a acontecer e você precisasse estar sempre preparado. Essa é a prisão da antecipação. A ansiedade se torna, então, o reflexo de um corpo que aprendeu a sobreviver, mesmo quando o perigo não é real. A mente imagina, o corpo responde, e o ciclo se fecha. É como um vício silencioso. A química do medo se repete até se tornar familiar. Joe Dispenza explica que emoções, quando repetidas muitas vezes, se transformam em estados do ser. O que começa como um pensamento ansioso se torna um sentimento constante. Esse sentimento gera descargas químicas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que mantém o corpo em estado de alarme, e com o tempo, esse estado passa a parecer normal. O corpo se adapta, e o cérebro passa a operar como se o mundo fosse, de fato, um lugar perigoso. Não porque ele é, mas porque foi condicionado a acreditar nisso. É aqui que nasce o circuito. Pensamento gera emoção, emoção gera substância química reforça o pensamento, e o corpo, sem perceber, se torna dependente dessa química, dependente do medo, da urgência, da inquietação, como se precisasse desse estado para se sentir vivo. E mesmo quando tudo está calmo, a mente busca algo para se preocupar, busca uma ameaça, porque ela foi treinada para isso. Mas esse vício não é uma fraqueza, é uma adaptação, um reflexo de tudo que você viveu, sentiu, absorveu. É uma tentativa do seu sistema de te manter seguro. Só que segurança, nesse caso, virou sinônimo de controle, de tensão, de rigidez. O corpo não sabe relaxar, porque em algum nível, ele acredita que relaxar é perigoso, que baixar a guarda é se expor. E a ansiedade continua, como um alarme que nunca desliga. Bruce Lipton diria que esse alarme é alimentado pela percepção. E percepção é vibração. O que você acredita sobre a vida se traduz no modo como seu corpo opera. E se você acredita que o mundo é instável, que o amor é frágil, que a dor é inevitável, seu corpo vai viver preparado para o pior, não por mal, mas por fidelidade às suas crenças. E esse é o ponto mais delicado. Você não está quebrado, seu corpo está apenas seguindo ordens antigas. A boa notícia é que esse circuito pode ser reescrito. O vício pode ser substituído por uma nova química. Mas o primeiro passo é reconhecer. A ansiedade é uma resposta aprendida, uma química sustentada por repetições emocionais, e aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido, aos poucos,
com presença, com gentileza, com escolhas conscientes que abram espaço para uma nova vibração. Uma vibração onde o corpo não precisa mais lutar, onde o agora se torna um lugar seguro, onde respirar não é mais um ato de sobrevivência, mas de reconexão, reprogramando o corpo. Como acessar o botão de reset vibracional através da neuroplasticidade espiritual? Existe um ponto silencioso dentro de você que ainda não foi tocado pela pressa, pela culpa, pelo medo. Um ponto que observa tudo, sem julgar, sem reagir. Esse ponto é a consciência, e quando você acessa esse lugar, algo extraordinário acontece. O corpo escuta, porque o corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. Ele escuta quando você está cansado de lutar. Ele escuta quando você deseja paz, mas também escuta quando, por hábito ou sobrevivência, você reforça o medo, reforça o alarme, reforça a ansiedade. A neuroplasticidade espiritual, termo que une ciência e consciência, é a capacidade que o cérebro tem de se reconfigurar, de criar novos caminhos, novas respostas, novas formas de existir. Joe Dispenza nos mostra que quando você muda a forma como pensa e sente, você literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Mas isso não é apenas um processo mental, é um processo vibracional. É o corpo inteiro se reorganizando para viver numa nova frequência. E isso exige uma escolha consciente de desacelerar, de escutar, de romper o automático. Talvez você esteja tão habituado ao desconforto que nem percebe mais o quanto seu corpo está contraído. Ombros tensos, respiração curta, mandíbula travada, coração inquieto. São sinais, pequenos alertas de que o sistema ainda está em modo sobrevivência. Mas há um botão de reset vibracional, um ponto de retorno ao equilíbrio, e ele é ativado não com esforço, mas com presença, com gentileza, com novas experiências emocionais que digam ao corpo: agora é seguro sentir diferente. Bruce Lipton explica que as células do corpo respondem ao ambiente químico. E o ambiente químico muda quando a sua vibração muda. Quando você começa a enviar sinais de segurança, de amor, de aceitação, o corpo entende. Ele desacelera. Ele se reorganiza. Ele desativa o alarme. Mas isso não acontece através de negação. Acontece através da inclusão. Incluir o que dói, incluir o medo, incluir a ansiedade como parte da sua experiência, sem se identificar com ela. Reprogramar não é apagar quem você foi, é honrar cada versão sua. E ainda assim, escolher evoluir, escolher vibrar diferente, escolher pensar e sentir a partir de um novo lugar. Um lugar onde o corpo não precisa mais reagir, porque aprendeu a confiar, aprendeu a criar, aprendeu que há um espaço interno onde tudo se alinha. Um espaço onde a ansiedade não precisa mais comandar, porque a consciência, agora desperta, assumiu o leme. E quando isso acontece, o sistema inteiro responde. Vibra diferente, vibra verdade, vibra presença. E o reset acontece, sem alarde, mas com profundidade, como um novo começo silencioso que começa dentro e reverbera por toda parte. A presença como antídoto vibracional, porque o agora é o único espaço onde o poder interior vive. Existe uma ausência que dói mais do que qualquer abandono externo. É a ausência de si, a desconexão com o agora, a sensação de estar em todos os lugares, menos dentro do próprio corpo. A ansiedade se aproveita exatamente desse vazio. Ela se instala no espaço deixado pela ausência de presença, porque onde não há presença, há projeção, e onde há projeção, há medo. O agora é o único território onde a vida realmente acontece. Tudo o que é real só pode ser tocado, sentido e transformado aqui, no presente. Mas a mente, condicionada ao passado e viciada no futuro, insiste em fugir. Revive dores antigas, antecipações incertas. E nessa dança entre o que já foi e o que ainda não é, o corpo se cansa, a alma se cala e o poder interior se dissolve. Não porque ele tenha desaparecido, mas porque foi abafado pelo ruído. Joe Dispenza diz que o momento presente é onde reside toda a criação. O campo quântico responde ao que você vibra agora, não ao que você deseja no futuro, não ao que você sofreu no passado, mas ao que você sente neste instante. E se este instante está cheio de medo, culpa,
Ansiedade é isso que reverbera, é isso que comunica, é isso que cria. Por isso, voltar ao agora não é apenas uma prática espiritual, é um gesto de soberania vibracional. Estar presente não é estar livre de pensamentos, é estar inteiro dentro do corpo, é respirar e escutar o próprio silêncio, é sentir sem julgar, é observar sem reagir, é aceitar sem fugir. A ansiedade não resiste à presença, porque a ansiedade precisa de tempo. Ela vive no e se, no e quando, no e se não der certo. Mas a presença vive no aqui e no agora. E nesse lugar, não há espaço para a ilusão do controle, nem para o peso do passado. Gregg Braden nos lembra que o coração possui seu próprio campo eletromagnético, muito mais forte que o do cérebro, e esse campo é ativado quando estamos presentes, quando sentimos verdadeiramente, quando não nos escondemos atrás da mente. A presença é uma chave vibracional. Ela silencia os alarmes, ela realinha os circuitos, ela reconecta a alma ao corpo, porque quando você está presente, você está inteiro, e onde há inteireza, não há medo, há poder. Esse poder não grita, ele sussurra. Ele se manifesta em escolhas pequenas, em pausas conscientes, em respirações profundas, em silêncios que curam, e aos poucos, o agora deixa de ser um lugar temido e se torna um lar, um refúgio, uma casa interna onde a ansiedade não precisa mais viver, porque a presença assumiu o comando. E quando isso acontece, o mundo lá fora pode até continuar o mesmo, mas dentro, tudo já começou a mudar. Técnica da imaginação estabilizadora. Como usar visualização, inspirado em Neville Goddard, para reescrever a vibração da ansiedade. Há uma força criadora dentro de você que não depende do mundo externo. Uma força silenciosa, mas profundamente real. Ela não vem da lógica nem da razão. Ela vem da sua imaginação. Neville Goddard dizia que imaginar com sentimento é o início de toda a criação, e que tudo aquilo que você é capaz de ver internamente, com clareza e emoção, tem o potencial de se tornar realidade. Não porque o mundo se curva aos seus desejos, mas porque a sua vibração se torna um espelho coerente com o que você cultiva dentro. A ansiedade, por sua natureza, te projeta para fora, faz com que a mente veja o pior cenário, faz com que o corpo acredite no perigo. Mas a imaginação também pode ser um remédio, pode ser um refúgio, pode ser uma ferramenta para alterar a frequência que você emite. Quando você imagina com presença, o cérebro não distingue o que é real do que é simbólico. Ele acredita, ele responde, ele ativa os mesmos circuitos, libera os mesmos neurotransmissores, molda a mesma realidade interna. E é exatamente nesse ponto que nasce a técnica da imaginação estabilizadora. Uma prática que começa com o simples ato de fechar os olhos e se ver em um lugar de segurança vibracional. Um lugar que não precisa existir no mundo físico. Pode ser um campo, um templo, uma cabana na montanha. O importante não é o cenário, mas a vibração que ele desperta. É sentir o cheiro, ouvir os sons, tocar os detalhes. É habitar esse espaço como se já estivesse nele, como se ele fosse seu lar. Imagine, por exemplo, que você recebe uma carta escrita por você mesmo no futuro. Uma carta suave, amorosa, firme. Ela diz: está tudo bem agora, você está seguro, você está em paz. Tudo aquilo que te inquietava já encontrou direção. Você não precisa mais correr, você não precisa mais lutar. Permita-se sentir o alívio dessa mensagem. Permita-se vibrar na frequência do que já está resolvido. Essa emoção, essa vibração, é o novo código que você está imprimindo em seu corpo. Neville dizia que o segredo não está em querer algo com força, mas em assumir que isso já é real. Em se comportar, sentir e imaginar como alguém que já vive a realidade desejada. E essa é a virada de chave. Você não visualiza para fugir da ansiedade. Você visualiza para transmutá-la, para ensinar ao seu sistema nervoso que existe outra possibilidade, outra vibração, outro caminho. E com repetição consciente, esse novo cenário interno começa a substituir o antigo. O cenário de medo se dissolve. O cenário de confiança se estabelece, não como mágica, mas como coerência vibracional. O corpo sente, a mente acredita, o campo responde. E nesse espaço onde o sentir conduz à imaginação, a ansiedade começa a perder força, não porque você a venceu, mas porque você não vibra mais na mesma frequência dela. E é assim que o novo começa, dentro, com leveza, com verdade, com imagens que curam. Não porque são fantasias, mas porque se tornam realidade dentro de você. O paradoxo da manifestação, porque a urgência em manifestar gera mais escassez emocional. Existe uma urgência que não nasce do desejo sincero de viver algo novo, mas do medo profundo de que,
Se nada mudar, você continuará sofrendo. Essa urgência veste a roupa da espiritualidade, das afirmações positivas, das técnicas de manifestação, mas por trás dela existe uma vibração de desespero, de carência, de escassez. E o campo quântico, como nos ensina Joe Dispenza, responde à vibração, não ao pedido. Ele responde ao que você sente, não ao que você diz querer. O paradoxo é sutil, mas poderoso. Quanto mais você quer manifestar com pressa, mais reforças a ausência daquilo que deseja. É como tentar agarrar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa, porque a urgência vibra falta, vibra insegurança, vibra medo. E medo não cria, medo contrai, medo fecha, medo bloqueia o fluxo. A ansiedade, muitas vezes, está diretamente ligada a essa urgência, a esse desejo impaciente de mudar a realidade o mais rápido possível. Não por fé, mas por medo. Medo de continuar onde está, medo de não suportar mais a dor. E esse medo, mesmo que compreensível, gera um campo emocional que sustenta exatamente aquilo que se deseja transformar. É como tentar construir uma casa nova sobre os escombros da antiga sem antes limpar o terreno. A base continua instável. Neville Goddard dizia: você manifesta aquilo que assume como real, não aquilo que quer, não aquilo que precisa, mas aquilo que já sente ser verdade dentro de si. E esse sentimento só floresce quando há rendição, quando há espaço, quando o coração para de pedir e começa a agradecer. Não porque já recebeu no mundo externo, mas porque reconheceu internamente que já é digno, já é suficiente, já está em sintonia com o que deseja. O segredo não é correr atrás da manifestação, é alinhar-se com a frequência do que você quer viver. É sentir como se já estivesse lá, sem pressa, sem cobrança, sem ansiedade, porque a vibração do agora é o verdadeiro imã. E ela só se estabiliza quando você solta o medo de não conseguir, quando você confia que a vida não está te punindo, mas te preparando. A escassez emocional se desfaz quando o seu campo vibra presença, vibra gratidão, vibra completude. E essa vibração não se fabrica, ela se cultiva, ela se respira, ela se incorpora em pequenos gestos, em pausas conscientes, em silêncios que não pedem, mas acolhem. E nesse acolhimento, a manifestação acontece, não como um evento milagroso, mas como um reflexo natural de quem você se tornou, de quem você já é. A ansiedade como bússola sagrada. Escutar o sintoma como uma linguagem da alma em busca de reconexão. Nem toda dor é um erro. Nem todo desconforto é um sinal de que algo está quebrado. Às vezes, aquilo que te inquieta está apenas tentando te acordar, chamar sua atenção, trazer você de volta para algo que foi esquecido. A ansiedade, sob a luz de uma consciência mais ampla, não é apenas um sintoma. É uma linguagem, uma mensagem da alma expressa no corpo, um código vibracional que, se escutado com coragem e compaixão, pode te conduzir de volta para si. Vivemos numa cultura que ensina a silenciar o sintoma, a evitar, a anestesiar, a corrigir rapidamente o que incomoda. Mas e se a ansiedade não for algo a ser eliminado, e sim algo a ser compreendido? E se ela for como uma bússola, apontando não para o norte do mundo, mas para o sul da sua alma, aquilo que te falta, aquilo que você ainda não quis sentir, aquilo que precisa ser acolhido e não combatido. Bruce Lipton nos mostra que cada célula responde ao ambiente, e a ansiedade pode ser o eco de um ambiente interno que perdeu a coerência, um campo vibracional desorganizado, uma desconexão entre o que você pensa, sente e realmente deseja. Mas esse desalinho não é um fim em si, é um convite. Um lembrete de que há algo fora do lugar, algo dentro de você pedindo escuta. E quando você escuta, o campo começa a mudar. A alma fala por sensações, por intuições, por sintomas. E quanto mais você se afasta da sua essência, mais forte esse chamado se torna. A ansiedade grita onde o amor foi abafado, onde o coração foi silenciado, onde a verdade foi adiada. E por isso, ela dói, não como castigo, mas como insistência da vida em te trazer de volta para o centro, para a presença, para a vibração que é sua por direito, mas que talvez tenha sido esquecida. E é nesse ponto que a ansiedade pode se tornar sagrada, porque ela te mostra onde a reconexão é necessária. Ela não tem resposta pronta, mas aponta perguntas profundas. O que você está evitando sentir? O que você abandonou dentro de si? Onde perdeu a fé? Onde deixou de confiar na vida e em você? Essas perguntas não são fáceis, mas são verdadeiras, e somente a verdade tem o poder de curar. Quando você começa a ver a ansiedade não como inimiga,
mas como mensageira. O corpo relaxa, a mente aquieta e a alma se aproxima, porque ela percebe que, enfim, está sendo ouvida. E esse simples ato, escutar sem julgar, já é transformação, já é cura em movimento, já é caminho de volta para casa. Microações de poder. 3 práticas vibracionais para converter inquietação em presença energética. Nem sempre a transformação começa com grandes gestos. Às vezes, é no detalhe mais simples que mora a verdadeira mudança. Uma respiração mais lenta, um toque mais consciente, uma palavra dita com verdade. São nessas microações que a vibração começa a se reorganizar, porque o corpo não precisa de promessas grandiosas, ele precisa de sinais consistentes. Sinais de que agora é seguro habitar a própria presença. A primeira prática é a respiração em quadrado, uma respiração com ritmo que ensina o corpo a desacelerar. Inspirar em 4 tempos, segurar por 4 tempos, expirar em 4 tempos e, novamente, segurar por 4 tempos. Esse ciclo cria um padrão que diz ao sistema nervoso: está tudo bem agora. Não há pressa, não há ameaça, só existe o ritmo, o compasso, o agora. Quando essa respiração é feita com consciência, o corpo começa a se desprogramar do estado de alerta. Ele entende que pode repousar, e nesse repouso, a ansiedade começa a se dissolver. A segunda prática é o toque consciente. Um gesto simples, levar a mão ao centro do peito e, em silêncio, afirmar internamente: estou aqui, não como uma obrigação, mas como um reencontro, um lembrete de presença, um retorno ao corpo como território seguro. Esse toque tem o poder de interromper o automatismo da mente. Ele ancora, ele estabiliza, ele reinicia a comunicação entre emoção e sensação, e aos poucos, cria uma nova referência de acolhimento interno. A terceira prática é o sussurro da verdade. Em momentos de inquietação, levar uma mão ao próprio corpo, seja o coração, o abdômen ou o rosto, e sussurrar com doçura: agora é seguro sentir. Essa frase, embora simples, carrega um código vibracional profundo, porque a maior parte da ansiedade nasce do medo de sentir. Sentir demais, sentir errado, sentir e não saber o que fazer com isso. Mas quando você autoriza o sentimento a existir, sem precisar explicá-lo ou controlá-lo, ele se transforma, ele se integra, ele se acalma. Essas microações não substituem processos profundos, mas abrem caminho para eles. São como sementes, plantadas no cotidiano, no meio da confusão, da rotina, do cansaço, e mesmo pequenas, elas geram impacto, porque o corpo, a vibração muda, a mente desacelera e a alma sorri, porque percebe que você voltou para si, não com pressa, não com força, mas com verdade. E essa verdade, mesmo silenciosa, tem o poder de mudar tudo, de dentro para fora, sem alarde, mas com profundidade. Quando a ansiedade se dissolve na vibração da coerência, o novo ciclo de consciência começa. Talvez agora você consiga ver com outros olhos aquilo que antes te assombrava. A ansiedade, que tantas vezes pareceu uma sentença, pode começar a se revelar como um chamado, um convite à reconexão mais profunda com aquilo que você realmente é, porque você não é o medo que sente. Você não é a urgência que te atravessa. Você é a consciência que observa tudo isso. Você é a vibração que pode escolher, que pode reescrever, que pode transformar. Bruce Lipton nos lembra: você não é refém do seu passado, nem prisioneiro da sua genética. Você é o programador do seu presente. A cada novo pensamento, a cada nova emoção, a cada nova escolha vibracional, seu corpo responde, suas células escutam, sua biologia se reorganiza. E nesse nível, toda a cura começa. Não com o fim imediato da dor, mas com o nascimento de uma nova relação com ela. A ansiedade deixa de ser castigo e passa a ser linguagem, um símbolo, um portal. Esse portal, porém, só se abre com coerência. Greg Braden nos mostra que coerência é quando o que você sente, o que você pensa e o que você deseja caminham juntos, quando não há mais divisão, quando o coração, o cérebro e o campo vibram em uníssono. E nesse estado, a manifestação acontece sem esforço, porque a realidade externa começa a refletir a verdade interna, não como mágica, mas como consequência natural da sintonia entre alma e corpo. Quando isso acontece, o corpo deixa de ser apenas um instrumento de sobrevivência. Ele se torna templo, santuário, espaço sagrado onde a consciência habita com respeito, com presença, com amor. E a ansiedade,
antes tão dominante, se dissolve, não porque foi expulsa, mas porque não encontra mais alimento. O novo ciclo começa quando a mente para de brigar com o sintoma e passa a escutar o que ele veio revelar. E talvez, ao final deste caminho, você descubra que a ansiedade nunca quis te destruir. Ela só queria te devolver para si, te devolver para o momento presente, te devolver para o seu centro. Como uma flecha sem arco, a ansiedade não tem direção própria. Ela precisa ser guiada, precisa de clareza, precisa de intenção. Negá-la não resolve, acolhê-la transforma. Então, escute com atenção, e se a dor que você sente hoje for exatamente o portal para a vida que você sempre buscou, e se essa inquietação tão incômoda for o empurrão silencioso da vida te dizendo, volte para casa, volte para o agora, volte para a sua essência, o novo já começou, e ele começa dentro.